Boa noite, queridos irmãos, tudo bem? Vamos começar fazendo uma oração. Senhor Jesus, eu te peço nesse momento, Pai, que o Senhor me encha com a tua sabedoria, Senhor. Que o Senhor venha trazer através da minha palavra paz, Senhor, e renovação na vida de muitas pessoas. Que o Senhor renove as esperanças dessas pessoas. Que através dessa palavra de hoje, o Senhor consiga dar força, Pai, a todos aqueles que necessitam de Ti, que não tem mais como acreditar nas coisas que o mundo tem para elas, Senhor, que não tem mais escapatória, Senhor, que a vida delas depende apenas de Ti, que aqueles que são preparados pelo Senhor para trazer a cura, trazer a libertação de muitas doenças já não têm mais recursos, mas através do Senhor a salvação é tida para essas pessoas, Pai. Fiéis em Sua palavra, fiéis naquilo que acreditam, Deus. E para Sua honra e glória, Senhor, que essas pessoas venham ser curadas, Pai, através da Sua palavra, através da Sua força, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra e glória, Pai. E muitas pessoas serão salvas através da Sua palavra, Deus. Amém. Hoje eu escolhi para a gente conversar, eu tive uma incrível e emocionante história essa semana para compartilhar com vocês. E a palavra que eu escolhi hoje para a gente conversar foi Marcos, capítulo 10, versículo de números 51 e 52. E Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhes disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém? Queria compartilhar uma coisa com vocês aqui muito emocionante, né? Na verdade, não foi só essa semana. Alguns meses atrás aí, eu pude presenciar a vitória de uma paciente que eu cuidei, que estava desenganada, foi embora para casa apenas para poder passar os últimos dias com a família dela, e através de uma grande bênção que Deus derramou na vida dela, ela teve a cura desse câncer. Os médicos ficaram surpresos. Ela tem uma luta ainda pela frente, né, com os vestígios de tudo que ela passou, de toda a doença, mas Deus tem prosperado na vida dela, e essa esperança que Deus renovou da cura do câncer dela, de quem já estava desenganada, tinha alguns dias apenas para morrer com a família, e graças a Deus foi curada. Ela foi em algumas igrejas para poder levar o testemunho dela, e ela me contou isso, eu fiquei muito feliz. E aí essa semana eu cuidei também de um paciente que também estava com um câncer, um diagnóstico muito, muito complicado, cirurgias tremendas pela frente para poder tratar de um câncer aí. E graças ao Pai, a última cirurgia que ele fez, ele chegou falando pra gente que ele tinha sido curado, que o médico abriu ele, que não tinha, os resultados tinham dados negativos, e que o que tinha ali tinha sido só vestígio de algo que ficou lá dentro e que ele tirou, e que ele estava curado do câncer. Muitos não acreditam, muitas pessoas que trabalham com a medicina têm essa visão de que deve ter dado alguma coisa, não deve ter sido o diagnóstico correto lá na frente, mas quem é filho de Deus sente que a obra dele foi feita. E a gente consegue ter essa percepção. Eu compartilhei esse testemunho aí dessa semana e da anterior com os meus amigos, né, que têm a mesma fé que eu, que creem na palavra que eu creio. E esse paciente dessa semana, ele me deixou muito emocionada, que ele falou que antes de ir para a cirurgia, ele fez um culto na casa dele,
E ele sabia que Deus tinha uma coisa maravilhosa para a vida dele. E que não era somente isso que ele passou, mas que isso o levaria a um outro patamar, que levaria a uma outra visão e buscaria ainda mais, que através dessa salvação que ele teve, dessa libertação, dessa cura, que ele vai ter ainda mais a fazer no nome do Senhor Jesus. Isso deixa uma lição não só para ele, mas para mim também, como uma serva agora de Deus, que tem ainda mais a falar para vocês sobre cada coisa que eu vivo, cada bênção que Deus me mostra quando Ele me colocou naquele lugar e eu sabia que tinha sido preparado por Ele. Eu não sabia o que tinha a me esperar, mas as coisas que eu tenho visto, as coisas que Ele tem me mostrado, é muito maior do que eu esperava. E acende um fogo dentro da gente, uma esperança, um algo a mais de crer. E esse paciente, ele falou para mim, ele falou assim, Deus tá voltando. E é tempo de que vai ter muita, muita, muita bênção, muita cura, muita libertação. É tempo que os seus filhos serão chamados. Tem um amigo meu que ele falou para mim, ele falou assim, Vicky, tem pessoas que estão preparadas. Esse é o momento delas. Esse é o momento de você alcançar elas. É o momento de dar um gostinho de Jesus para elas, de mostrar para elas o quão Deus é maravilhoso, o quão Deus tem salvado e feito e operado milagres na vida das pessoas. E que esse canal ele possa alcançar essas pessoas que estão preparadas para ser salvas. Infelizmente, tem pessoas maravilhosas que a gente conhece, mas que não estão preparadas ainda para ter essa salvação de Jesus Cristo. Para elas, ainda não é o momento, mas infelizmente o tempo de Deus está chegando. A volta dele está chegando. E a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que tentar alcançar o máximo de pessoas possível para ter essa cura, para ter essa libertação. E tem pessoas que só estão esperando o seu testemunho, só estão esperando a sua palavra, só estão esperando você ser tocado para falar com elas, porque você já tem Jesus Cristo dentro de você. Então elas precisam do seu testemunho, elas precisam da sua palavra, elas precisam da sua bênção, para que elas também possam ser alcançadas. E Deus, ele não dá uma palavra, um sussurro no seu ouvido e pede para você guardar para você. Quando ele sussurra no seu ouvido, ele pede para que você transmita essa palavra. Tudo que ele fala ao seu ouvido, ele pede para que você suba lá no telhado e grite. Ele fala assim, que todo aquele que confessar o nome dele diante de todos, ele também o confessará, ele também o salvará diante do Pai. Eu creio nessa palavra. Eu creio porque eu vivi uma vida muito conturbada lá atrás. E tudo que eu tenho buscado no Senhor é que Ele me confesse diante do Pai. Desculpa, é essa a palavra. Que é aquele que o confessar diante de todos, Ele também o confessará diante do Pai. E o que eu tenho buscado a Deus é isso. Não que eu tenha buscado um prêmio, mas que Ele apenas tenha misericórdia de mim. Que eu tenho aprendido muito, escutado muito Deus falar para mim que a glória da segunda casa, que é maior do que a primeira, tá no céu. A nossa salvação tá lá. Da terra a gente não vai levar nada. A gente vai pro céu e a gente quer lá a nossa glória, a nossa salvação. E eu espero encontrar muitos daqueles que eu amo. Eu espero encontrar muitos daqueles que eu vejo bondade no coração. Eu espero estar lá. O mundo é difícil, é muito complicado, as dores e as lutas são muito, 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 muito difíceis. É difícil você ter esperança quando você está doente.
quando você se vê jogado numa cama, quando você se vê com uma bomba de morfina ligada em você, quando você se vê entubado, quando você acorda e você percebe que tá cheio de feridas e lesões no corpo. Mas como Jó, que a gente possa ter as nossas esperanças renovadas em Jesus Cristo. Que esses testemunhos que passaram por mim e que eu tô trazendo até vocês, que eles possam servir de esperança para isso. E eu tenho algo a dizer para vocês. Eu me recordando, pensando em tudo isso, como eu ia compartilhar esse testemunho com vocês, eu me recordei que quando eu era criança, acho que eu tinha por volta de uns 6, 7 anos, não vou lembrar direito. Eu sei que passou um filme na minha cabeça assim, e eu lembro da minha avó doente. A avó tinha um câncer e ela tinha pouco tempo de vida. E a gente pediu pro servo da igreja dela, pro representante, ir até o hospital orar por ela. Meu avô era de uma religião, ela era de outra, e a gente era meio que ia numa igreja e na outra, junto com eles. E meu avô foi até a igreja dela e pediu para que esse representante da igreja dela fosse até lá e orasse por ela, porque ela estava com câncer e ela tinha pouco tempo de vida. E a palavra que ele ouviu desse sacerdote foi que ele já tinha orado da onde ele estava, que agora só Jesus poderia salvar ela e que ele não tinha mais o que fazer por ela. Aquilo deixou meu avô muito triste. E a minha avó também. Porque existem pessoas que elas têm o que dar por Deus. Elas receberam um dom de Deus, de levar a palavra, a cura, e elas não oferecem isso. E aí um pastor de uma outra igreja, que não era de nenhuma das duas religiões deles, soube da história da minha avó através de uma outra pessoa e foi até lá orar pela minha avó. Os dias, os pouco tempo que minha avó tinha de vida se tornou 1 ano de vida ao nosso lado. Meu avô fez um propósito com Deus, que se minha avó fosse curada, ele iria seguir aquele pastor que tinha dado aquela unção para minha avó e que tinha feito aquilo por ela. E a minha avó, ela teve só mais 1 ano de vida. Só não, graças a Deus. E a gente conseguiu compartilhar mais um pouco da vida dela com a gente. Quando meu avô fez essa promessa, ele prometeu pela família, que a família iria, né, para a igreja, iria se batizar nessa igreja, iria seguir. E quando a minha avó morreu, como muitos, a maioria de nós não seguiu a religião. Mas o meu avô continuou firme. Porque eu acho, hoje eu consigo enxergar que para ele recebeu uma segunda chance. Foi 1 ano de segunda chance com a minha avó. Às vezes a cura não vem da forma como você quer. Às vezes aquele é o momento de Deus levar aquela pessoa. E Deus, naquele momento, a gente não seguiu a família toda a esse propósito. Mas eu percebo que a cada dia Deus tem carregado um de nós para dentro da igreja, para perto dele, para o propósito dele, para a palavra dele. Meu propósito vem de infância. E eu espero que essas esperanças, que essas coisas que eu tenho visto na minha profissão e que Deus tem me entregado, que é o lugar onde Ele me quer, que elas possam continuar renovando essa minha paixão pelo Jesus que eu creio, essa minha paixão e essa minha fidelidade pelo Deus que eu creio, e que eu confesse a cada dia, a cada pessoa, e que eu consiga alcançar muitas, muitas vidas. Eu quero agradecer a vocês. Desculpa, eu sou chorona pra caramba. E quero terminar fazendo uma oração com vocês.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado pela minha vida, obrigado pela minha transformação, Pai. Eu sei que eu ainda não sou a filha que o Senhor quer, eu sei que eu não atingi o meu 100%, Pai. Mas que através da sua palavra eu consiga, Deus. Pela glória do seu nome, pela sua honra, Pai. Eu te amo, Jesus. Amém. Boa noite.